Olá, amigos do canal Leandro Morilhas, Soluções Educacionais no YouTube. É um prazer tê-los conosco em mais esta entrevista para o nosso talk show com executivos. Vocês que também nos acompanham pelo Instagram, pelo LinkedIn e pelo Facebook, e também no nosso site www.leandromorilhas.com.br. Hoje eu tenho aqui o prazer de ter como entrevistado um grande amigo e uma entrevista internacional, professor Luiz Cardoso, do Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa. Vou apresentar o professor Luiz e, na sequência, nós vamos para a nossa entrevista. O professor Luiz Cardoso é uma referência sem paralelo em Portugal, no que diz respeito à formação executiva. O Luiz lançou e liderou o projeto da Universidade Católica Portuguesa durante 26 anos, durante os quais a instituição foi líder destacada em Portugal e alcançou posição de grande destaque a nível internacional. Foi por isso mesmo convidado a fazer parte do Steering Committee, que anualmente organiza a Conferência Mundial de Formação de Executivos da European Foundation for Management Development, a IFMD, o que veio a verificar-se entre 2008 e 2015. No início de 2019, Luiz aceitou o convite para ser presidente do ISEG Executive Education, passando assim a estar à frente do projeto de formação avançada na maior escola de negócios portuguesa, a Universidade de Lisboa. Ele teve uma destacada carreira como executivo, tendo sido diretor comercial e de marketing de uma grande empresa portuguesa, diretor-geral de uma empresa internacional. Em termos acadêmicos, licenciou-se na Universidade Católica Portuguesa, fez o MBA e mestrado na Universidade Nova de Lisboa, em ligação com a Wharton School da Pensilvânia, nos Estados Unidos. É professor de estratégia empresarial, tendo lecionado ao longo dos últimos 35 anos. Mais de 10 mil alunos estudaram com Luiz em programas de licenciatura, MBA, pós-graduação e programas de formação executiva. E o seu último livro, Estratégia e Competitividade, encontra-se já na 4ª edição. Do lado pessoal, o Luiz tem 61 anos, é casado, pai de 2 filhos e avô de 4 netos, continua a praticar esportes, tem como grande paixão as viagens, que considera ser a melhor forma de se divertir e aprender. Concordo com o Luiz. E desde que se casou há 39 anos, visitou com a sua mulher 94 países, incluindo aqui o Brasil. Luiz, é um prazer enorme ter você aqui no nosso canal, nos concedendo essa entrevista e também trazendo para nós aqui no Brasil uma escola que é, sem dúvida, uma das, se não for a melhor escola de formação executiva de Portugal. Seja muito bem-vindo e eu peço já para você fazer aí as suas considerações iniciais, complementar alguma coisa que faltou aqui da minha apresentação. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. O prazer é todo meu, os meus cumprimentos a todos os que nos vão ver e ouvir. É uma grande satisfação estar aqui a falar consigo. Talvez não fosse necessário dizer tanto a meu respeito, mas estarei aqui disponível e pronto para as suas perguntas e para poder trazer a informação que considerem que seja valiosa e útil para todos vós no Brasil. Muito obrigado. Luiz, você tem uma formação, uma vida, né, dedicada, como nós vimos aqui na apresentação, à formação de executivos portugueses, europeus, de países da África, e a gente quer também que isso se estenda aqui para o Brasil. O que te motiva a fazer esse trabalho ao longo desses anos todos? Olha, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito alegre no meu dia-a-dia e a razão, para além de uma, felizmente, vida familiar maravilhosa, é gostar muito do que faço. Eu todos os dias acordo feliz a trabalhar, a fazer o que faço. E porquê? Porque me sinto a servir uma causa, a servir um propósito de vida. A minha vida é dedicada todos os dias a tentar, se fizer bem as coisas, contribuir para um mundo melhor,
tentar contribuir para o desenvolvimento das pessoas e das empresas. E por isso é algo que todos os dias tenho muito gosto em fazer com a maior dedicação. Muito bom, excelente. Isso acho que deveria ser um pouco a missão de todo educador, né? Essa questão de ajudar, de contribuir. Agora, após 26 anos que você liderou, como nós vimos, né, o projeto na Universidade Católica Portuguesa, que foi muito exitoso, então, assim, uma outra pessoa poderia ter pensado, olha, já cumpri o meu papel, a minha missão. Você decide aceitar um novo desafio. Então, eu queria saber, primeiro, por quê, né? Por que que você decidiu, então, ir para o ISEG e como é que tem sido essa sua experiência nesses últimos quase 2 anos? A sua pergunta é muito interessante, porque realmente eu tomei a decisão e mudei, abraçando este grande desafio, no mês em que fiz 60 anos. E por isso podia estar a pensar noutro resto de vida profissional. Claro que todos sabemos que atualmente a vida das pessoas tem outra duração e outros horizontes, e felizmente sempre me senti muito bem fisicamente e mentalmente. Mas na realidade foi um desafio extraordinário, porque surgiu por parte daquela que é a mais antiga e a maior escola de negócios em Portugal, uma escola extraordinária no centro de Lisboa, que tem, por exemplo, só para dar números que às vezes dizem muito, 8 cursos de licenciatura, 26 cursos de mestrado, 8 cursos de doutorado, depois de 110 anos de história em que formou muitos dos nossos presidentes da República, primeiros ministros, governadores do Banco de Portugal, presidentes e outros dirigentes das organizações. Uma escola com um potencial extraordinário, que por isso, no que diz respeito a esta componente da formação executiva, valia a pena ajudar a transformar para se tornar ainda mais relevante para Portugal e para executivos em todo o mundo. Quanto aos resultados, tem sido um grande desafio. Eu costumo comentar que quando chegámos aqui há quase 2 anos, durante muito tempo trabalhámos em ambiente startup, porque realmente era chegar de madrugada e ir dormir a casa, tanta a percepção que tínhamos sobre o desafio que tínhamos, o trabalho que tínhamos a fazer, toda uma trajetória de mudança muito importante a fazer na organização. Felizmente correu muito bem. Todos sabemos que estamos num momento do mundo muito difícil e em que a formação executiva tem sofrido, porque as pessoas e as empresas não têm a mesma disponibilidade de tempo, de saúde e de dinheiro do que tinham para se envolverem na formação executiva. Pois nós, felizmente, num contexto difícil como este, temos tido imenso êxito e estamos a inovar, a desenvolver, a crescer e a merecer o apoio e um conjunto vasto de acordos de parceria de um grande número de empresas portuguesas e internacionais, e por isso estamos felizmente muito satisfeitos com os resultados que vamos obtendo e com ótima expectativa em relação ao futuro próximo. Muito bom. Agora, Luiz, nós sabemos, né, que o mundo todo está vivendo uma crise com a Covid, aqui no Brasil algumas questões de caráter econômico também, e é fundamental para as pessoas e para as organizações buscarem uma formação executiva. Então, eu queria te perguntar quais são as principais vantagens, na sua visão, que o ISEG, Executive Education, tem a oferecer às empresas brasileiras, em geral aos quadros de diretores, de executivos no Brasil. O que é que o nosso grupo de executivos brasileiros pode receber indo estudar aí no ISEG? Olha, penso que nós somos neste momento um excelente parceiro para qualquer empresa e para as pessoas. Trata-se de uma escola, como eu referi, com grande reputação e grande qualidade. É, por exemplo, uma escola que tem um fantástico corpo de professores, cerca de 180 professores de carreira, doutorados nas melhores escolas internacionais, mais um conjunto de gestores de topo nacionais e internacionais que convidamos e colaboram nos nossos programas. É também uma escola com uma diversidade muito rica,
porque nós temos 4 departamentos nesta escola. Um departamento de gestão, portanto, de administração, para dizer como nós, um departamento de economia, um departamento de ciências sociais, com toda uma componente de história, de direito, de sociologia e uma componente de matemática, que está associada também a todos estes novos desenvolvimentos do data science, do business analytics. Todas estas áreas hoje estão importantes associadas à gestão de dados. O resultado de termos esta riqueza e esta diversidade é uma capacidade que nós temos de ver os assuntos de uma forma multidisciplinar e de envolver sempre visões muito ricas que contribuem para o crescimento, o desenvolvimento dos executivos. Depois, o nosso projeto é muito diversificado. Nós temos um programa de MBA, que é hoje um programa de grande qualidade a nível internacional, em que contamos, por exemplo, com parcerias com o World Economic Forum, que, como sabem, organiza todos os anos a Conferência de Davos, por exemplo, e que é um parceiro fundamental em tudo o que no nosso MBA tem a ver com estratégia, economia e futuros, planeamento de cenários, etc. E depois, em toda a área de tecnologia, temos uma grande parceria com o Instituto Superior Técnico, a grande escola de engenharia portuguesa, muito reputada a nível nacional e internacional. Depois temos programas de pós-graduação, são programas muito reputados, muito prestigiados e procurados no mercado e muito reconhecidos pelas empresas e que são fundamentais para o crescimento profissional de executivos, uma formação sólida e profunda. Depois, cursos de curta duração para executivos, abertos à presença de pessoas de várias empresas, e depois um vasto conjunto de programas customizados em que criamos a solução de acordo com a necessidade da empresa, em função daquilo que é o perfil e as necessidades dos seus executivos. Para além disso, há uma coisa que nós todos aqui temos que penso que é muito valorizado por quem trabalha connosco, que é uma grande orientação para o cliente e para o serviço e uma grande preocupação em sermos perfeitos, rigorosos e fiáveis em tudo o que fazemos. Se somarmos a isto a língua portuguesa, temos todos os ingredientes para que possamos ser uma escola muito interessante para executivos brasileiros. Se você me permite, Luiz, eu até complementaria, né, que pelo fato do ISEG e a Leandro Morilha Soluções Educacionais terem feito uma parceria, podemos também oferecer semanas de estudos customizados para determinados segmentos, né, para determinados grupos empresariais, né? Tudo isso, como você disse, com a vantagem do idioma de um país irmão do Brasil, com uma gastronomia, uma história ímpar, né, para aqueles que querem conhecer então um pouco mais também Portugal, né? É verdade. Portugal, neste momento, é um motivo de muito orgulho para todos nós, porque, felizmente, somos, além de um país muito bonito e muito agradável, um país muito seguro e, atualmente, um país que estava no topo a nível internacional no turismo, com o primeiro local mundial, nesta altura, de prémios a nível do turismo, o que, claro, foi muito prejudicado por esta pandemia que veio afetar todos, mas em todo o caso somos um país muito agradável e muito interessante. Mas eu acrescentaria que há uma ligação histórica e usualmente também uma ligação familiar do Brasil e dos brasileiros, que é muito interessante. E realmente nós estamos preparados, por exemplo, como diz, organizarmos semanas de formação em Lisboa, que podem inclusivamente incluir todo um conjunto de outras coisas, desde algumas visitas a empresas a outras variantes consoante a empresa. Nós temos toda uma equipa preparada para poder responder e organizar com muito interesse esse tipo de iniciativas. Excelente, Luiz. Agora, olhando para o ano de 2021, no próximo ano, o ISEG Executive Education ele vai passar a realizar um conjunto das suas prestigiadas pós-graduações, que você já nos trouxe aqui algumas características, no formato B-Learning, né? No formato blended.
O que a gente já pode adiantar, revelar, né, isso como uma boa solução para quem não está em Lisboa, né? Você quer falar um pouquinho para nós sobre esta iniciativa? Como seria esse formato? Olha, com muito interesse. Eu acho que este é um passo muito importante. Claro que todos nós estamos a evoluir mais depressa em relação à tecnologia com o Covid, que levou a que, ainda mais do que antes, todas as escolas se tenham que preocupar com esta abordagem e estas soluções. No caso do ISEG, houve uma reação extraordinária ao Covid em março, quando a situação surgiu, porque imediatamente todos os cursos de licenciatura, mestrado e doutorado do ISEG passaram a ser oferecidos em formato e-learning. Imediatamente também na formação executiva começámos a oferecer cursos em formato e-learning. Portanto, desde o princípio que reagimos muito rápido e, além disso, desenvolvemos um grande trabalho interno de formação dos nossos professores, porque dar uma aula à distância não é o mesmo do que dar uma aula presencial falando para um computador. É algo que requer outra abordagem pedagógica e nós fizemos um grande investimento nesse aspecto, quer em relação aos professores, quer em relação à tecnologia. Nós atualmente temos todas as nossas 80 salas de aula, que são aulas fantásticas que nós aqui dispomos, completamente equipadas por forma a permitir que seja feita formação à distância e também que seja assegurada uma formação presencial, mas em que haja pessoas a assistir à distância através de transmissão via live streaming. Perfeito. E, portanto, que nem todos estejam presentes. Eu gostava, sobre isto, de fazer um comentário, só para que fique claro para todos. A nossa opção na formação executiva não é por programas em e-learning, mas sim por programas em be-learning. Ou seja, temos uma componente presencial e uma componente à distância. A componente presencial é muitíssimo importante, porque, por um lado, por exemplo, é muito importante haver uma componente presencial na abertura do curso, em que os alunos se conhecem entre si, partilham informação entre eles, conhecem-se muitas vezes para a vida, estabelecem relacionamentos entre eles, conhecem os coordenadores, conhecem os professores, conhecem a instituição e há toda uma apresentação e uma inserção e motivação para as pessoas. E é também importante que haja mais um ou dois momentos, por exemplo, no meio ou no final dos programas, para que as pessoas estejam juntas, até porque há algumas matérias, mais do que outras, em que é importante as pessoas estarem presentes. E não é tão fácil funcionar bem à distância. Sem dúvida, é verdade. Até por vezes pelo seu cariz muito prático. Por isso, nós temos uma formação blended e realmente nós vamos fazer o lançamento das 3 mais procuradas pós-graduações que nós temos num formato blended já em 2021. Uma delas, já a 22 de janeiro, é a nossa pós-graduação em gestão empresarial. Trata-se de uma pós-graduação generalista, portanto de formação ampla em gestão, que é um programa de grande sucesso, com ótimas avaliações e o melhor corpo de professores do ISEG envolvido e que irá funcionar, portanto, a partir de janeiro e até novembro. E depois, em abril, teremos as outras duas. Uma pós-graduação em Data Science e Business Analytics e a pós-graduação em Marketing Digital. Estas outras duas não só são escolhidas por terem uma tão elevada procura, mas também porque as pessoas que estão interessadas e motivadas a fazê-las são já por si pessoas, por norma, interessadas e motivadas para o digital e por isso mais facilmente se adaptarão a este formato. Como é que nós funcionamos nestes programas? Estamos preparados para em todos eles ter um fim de semana de abertura, uma sexta-feira e um sábado, que decorrem aqui no ISEG em Lisboa, em que é feita toda a apresentação, enquadramento e são tratados todo um conjunto de matérias. Depois, daí a 4 ou 5 meses, tem a meio do curso um segundo fim de semana, também sexta-feira todo o dia e manhã de sábado,
E depois, no final, temos o terceiro e último fim de semana, quando o curso termina, que vai coincidir, por norma, com a apresentação de trabalhos finais e até a entrega de diplomas de curso, quando o curso termina. Durante todo o curso, entre estas sessões, as aulas decorrem sempre à distância. O número de horas de aula que funcionam presencialmente são entre 25% e 30%. E, portanto, entre 70% e 75% das horas decorrem à distância. E decorrem num horário de dois dias por semana, 2 horas cada dia. Porque no ensino à distância está estudado que não se deve ter sessões mais longas do que 2 horas, porque é muito difícil as pessoas manterem os níveis de atenção. E então nós temos no horário de Lisboa, das 6h30 às 8h30 da noite, que serão aí menos 4 horas, 2 vezes por semana, por exemplo, segunda e quarta-feira, ou terça e quinta-feira, das 6h30 às 8h30 da noite. Nesses 2 dias temos essas aulas que funcionam à distância durante todos os meses em que o curso decorre. Fazemos sempre, claro, uma interrupção, sensivelmente de um mês, durante agosto, que é aqui mês de férias. Há uma nota importante que eu lhe queria transmitir também, que é a seguinte: para além das sessões presenciais, há um outro fator que é muito importante para manter a ligação das pessoas ao curso e a sua motivação e o seu empenho, que é a existência de tutores. Ou seja, nós ao longo de todo o curso, desde o primeiro dia, temos tutores que são pessoas que vão complementarmente aos professores acompanhar todos os alunos que fazem o curso ao longo de todo o curso. E então, por exemplo, todas as semanas, para além das aulas que eles têm tempo disponível dos tutores para lhe responder a todo o tipo de questões através de uma plataforma, através do Teams ou do Zoom ou o que seja, através do telefone, através do e-mail, ajudar e esclarecer todas as questões que surjam nas matérias ou mesmo dar aconselhamento pessoal e profissional a todos os alunos. Desta forma, ao longo do período em que eles não tenham aulas aqui no ISEG, eles sentir-se-ão sempre muito bem acompanhados, o que é muito importante nesta formação à distância. Uma outra questão que eu ainda gostava de finalmente incluir é dizer que é muito importante que ao longo de todo o programa as pessoas tenham estes momentos para vir ao ISEG. Mas nós compreendemos que há circunstâncias em que isso não é possível. Porque, por exemplo, as pessoas estão no Brasil e não podem, ao longo de 8 ou 9 meses em que decorre o curso, vir 3 vezes a Lisboa. Não há problema. Quando não seja possível virem, as pessoas podem fazer à distância essas sessões que nós gostamos que sejam presenciais. As sessões serão presenciais, mas poderão frequentar em live streaming a partir do Brasil ou de qualquer sítio do mundo, sem qualquer problema. Claro que nós recomendamos que quem possa se consiga organizar para vir a Lisboa nessas alturas. Eu até diria que a mais importante de todas, sendo possível, é a da abertura, em que é muito importante estarem no começo. Sem dúvida. Mas nós daremos toda a assistência e apoiaremos todos aqueles que não puderem estar e que assistam a uma ou mais do que uma dessas sessões presenciais à distância, sem problema. Excelente, Luiz. Quer dizer, une tudo quanto é elemento importante do presencial, né? Como, por exemplo, conhecer os professores, os tutores, fazer network com os seus colegas no ambiente multicultural, com alunos portugueses, eventualmente de países de língua portuguesa na África, brasileiros, mas também toda a vantagem que a tecnologia nos proporciona, com a comodidade também de alguns momentos. Ter um curso de padrão europeu, internacional, portanto, estudando no Brasil, e a um preço muito acessível perto de outros países da Europa. É uma combinação perfeita, não? É uma combinação perfeita e no que diz respeito ao Brasil, eu até diria que há várias possibilidades
para tirar vantagem desta oportunidade. Uma é as pessoas participarem com participantes portugueses ou angolanos ou cabo-verdianos ou de outros sítios no mundo onde estejam pessoas que falam português, nas 3 pós-graduações que vamos criar. Uma outra possibilidade é mesmo, se houver muita procura no Brasil para este programa, nós podemos organizar um programa em formato especial para o Brasil, que pode ter esta forma de funcionar, em que se pode adaptar uma ou outra sessão mais à realidade brasileira e até o horário e o calendário, porque no Brasil não será ideal funcionar no nosso horário e poderá ser conveniente funcionar, por exemplo, imaginem, na vossa tarde de sexta-feira e na vossa manhã de sábado. Excelente. Se, por exemplo, muito conveniente. Se, por exemplo, esse tipo de solução um dia for considerada útil e houver dimensão de pessoas no Brasil interessados, nós poderemos adaptar uma solução como essa. No limite, até pode vir a haver uma grande empresa brasileira que decida vir a fazer um programa como este, fechado para os seus quadros, e em que nós teremos também a possibilidade de criar uma solução e de a oferecer em exclusivo para essa empresa. Portanto, temos neste momento criado um formato muito valioso e muito flexível. Teremos um imenso prazer em colaborar com o Brasil e com os executivos brasileiros, na medida em que assim entendam e em que vos possamos ser úteis. Com muito gosto. Perfeito. Luiz, eu então vou encerrando aqui a nossa entrevista, mas eu queria abrir a palavra para você, eventualmente fazer alguma consideração final, comentar alguma coisa adicionalmente que não lhe foi perguntado, né? Fique à vontade para fazer seus comentários finais, por favor. Olha, eu quero apenas deixar, porque hoje é muito importante fazê-lo, uma mensagem de muita saúde para todos os que nos estão a ouvir e de muitas felicidades. Vivemos num momento difícil do mundo e da vida de todos nós e o nosso desejo é que consigamos ultrapassar toda esta fase mais difícil, que está a ser complicada, como sabemos, no Brasil, mas está a ser muito complicada também em Portugal e, por exemplo, em toda a Europa. Estamos todos a aprender dia a dia. Os chineses têm uma palavra que ao mesmo tempo significa ameaça e oportunidade. Eu diria que estamos perante uma grande ameaça, mas que é também uma grande oportunidade. Por exemplo, há pouco eu falava sobre o que tem acontecido com a evolução do uso da tecnologia e muitas outras coisas estão a inovar e a evoluir muito rápido. Portanto, há também sempre um lado positivo em tudo o que acontece. Eu desejo muitas felicidades a todos e muita saúde para vós e vossas famílias. Muito obrigado para vocês também de Portugal. E eu conversei aqui com o professor Luiz Cardoso, presidente do ISEG, Executive Education de Lisboa, parceira da Leandro Morilha Soluções Educacionais. Vocês viram a gama de serviços educacionais que o ISEG tem a oferecer para nós aqui no Brasil e também acompanhe no nosso canal do YouTube. O ISEG também tem nos proporcionado vários webinars sobre temas da atualidade que vocês poderão assistir também no nosso canal. Luiz, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E para os nossos ouvintes, os nossos espectadores aqui do canal do YouTube, do Talk Show com Executivos, também do Spotify, o podcast, é sempre um prazer tê-los conosco e continue nos acompanhando nas redes sociais. Leandro Morilha, Soluções Educacionais, integrando teoria e prática para o sucesso do seu negócio.